Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um culto de louvor e de adoração ao nosso Deus. A palavra nos diz em Salmos 24, a partir do versículo 8, o seguinte: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Eu quero te convidar nesse momento a abrir não só esse canal de comunicação que nós temos o privilégio de ter, mas também as portas da sua casa, da sua habitação, as portas do seu coração, para que entre o Rei da Glória. Faça do seu ambiente um ambiente aceitável ao Senhor, um ambiente de culto, de profunda reverência a esse Rei poderoso que vem ao nosso encontro, por graça, por misericórdia. Nós preparamos esse culto para que você tenha oportunidade de estar aí onde você está. No dia da semana que for, no horário que for, na presença do nosso Deus. E que assim seja. Mas nós, como primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, também não abrimos mão da sua presença. Nós temos nos reunido todas as manhãs de domingo a partir das 8h45 para estudarmos a Bíblia na Escola Bíblica Dominical. Para todas as faixas etárias nós temos um ambiente apropriado. E às 10 horas da manhã, o nosso culto presencial acontece. Então, desejo do nosso coração, é também nosso convite
para que você esteja conosco no próximo domingo, celebrando a esse Rei da Glória. E hoje, meu irmão, que a glória do Senhor entre aí onde você está. E que por onde ela passar, ela transforme, ela restaure, ela direcione, ela vença batalhas, porque o nosso Senhor é poderoso para fazer isso, onde quer que você estiver nesse momento. Um excelente culto. E fique conosco até o final, viu? Esse é o nosso momento de confissão e eu convido você, meu prezado irmão, meu prezado amigo que participa deste culto, para juntos orarmos ao Senhor, clamarmos a Ele, pedirmos misericórdia, perdão por erros e faltas que cometemos no decorrer da semana, dos dias, dos meses, para que Deus possa nos purificar. Eu chamo sua atenção para um texto que se encontra no Salmo 106, e esse Salmo 106 depois merece ser lido, todo ele, e você vai ver que o nosso Deus, mesmo com as nossas falhas e imperfeições, Ele é um Deus cheio de graça e derrama graças sobre nós e nos perdoa e nos purifica dos nossos erros, dos nossos pecados. E lá no Salmo 106, então, a partir do versículo 6, o salmista diz assim: pecamos como nossos antepassados, fomos desobedientes e rebeldes. No Egito, nossos antepassados não deram valor às maravilhas do Senhor, não se lembraram de seus muitos atos de bondade, rebelaram-se contra ele junto ao Mar Vermelho. Assim, mesmo ele os resgatou para proteger a honra do seu nome, para mostrar seu grande poder. Que maravilha é saber que mesmo com todas as falhas do povo hebreu, com todas as suas imperfeições, eles constantemente dando as costas para Deus, não o reconhecendo, adorando outros deuses, tudo isso eles fizeram de errado. Mas olha que interessante, diz o versículo 8, assim mesmo ele, o nosso Deus, os resgatou para proteger a honra de seu nome. Então a gente pode confiar neste Deus maravilhoso, porque Ele está pronto a nos resgatar de todos os pecados que temos cometido. Basta nós nos aproximarmos dele e clamarmos por perdão, porque o nosso Deus é maravilhoso e cheio de graça para conosco. Que você possa se apropriar deste texto, depois leia o Salmo 106, veja quantos erros o povo judeu cometeu, mas mesmo assim o nosso Deus foi misericordioso, foi bondoso e foi perdoador. Vamos orar? Graças te damos, ó Pai, pela leitura da Tua palavra, que sempre nos motiva a prosseguir olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ó Senhor, graças te damos, porque apesar de todos os erros que os homens cometem, as falhas que praticam, o nosso Deus está sempre pronto a nos perdoar e a nos resgatar. Ó Senhor, assim foi com o povo hebreu no passado, assim é com o teu povo hoje. Ó Senhor, graças te damos, porque tu és misericordioso, tu és bondoso, tu és amoroso, tu estás pronto a nos perdoar das nossas falhas e imperfeições. Senhor, purifica-nos, perdoa-nos, ó Pai, como somos falhos, como somos imperfeitos, mas a tua graça é maravilhosa. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.
se sente pequeno, dirija teus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos, entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus Graça e paz, meus amados irmãos, irmãs, amigos que se unem a esta igreja para celebrar e adorar o Senhor, o nosso Deus. Sejam igualmente todos bem-vindos mais uma vez a este momento de culto e adoração ao Senhor. E eu convido a você a que abra o seu exemplar da Palavra de Deus ou acesse a um dispositivo eletrônico no texto da Palavra de Deus que se encontra em 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim então o texto da Palavra de Deus. Naamã,
comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropa da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Deus, te agradecemos pela leitura da Tua palavra e pedimos que Teu Espírito Santo afale agora aos nossos corações aquilo que Tu queres falar. Não o que queremos ouvir, mas sim aquilo que Tu desejas falar aos nossos corações. E oramos submisso ao Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, irmãs, igreja, aqui nós temos um relato bíblico que é muito interessante para o nosso dia, para a nossa posição hoje, diante do Senhor, o nosso Deus. Para que nós venhamos entender um pouco do que fala o texto, então, em resumo, depois você pode ler todo o capítulo 5 e assim melhor se inteirar, mas o texto fala que o evento ocorreu, para nós situarmos, né? O evento ocorreu durante o reinado de Jorão, que representava o reino do norte, quando foi dividido com a morte de Salomão, dividido em dois reinos, norte e sul. E aqui o reino do norte, que era o reino de Israel. No período, então, compreendido, o reinado de Jorão, aí mais ou menos entre o ano 853 a 841 a.C., quando então foram invadidas pelas tropas do reino da Síria, comandado então pelo Naamã, e entre os cativos, com a conquista, levou alguns cativos, e o texto nos fala que entre os cativos levou uma menina, e esta menina então ficou na casa da mulher da esposa do comandante, a serviço da mulher do comandante, Naamã. A menina, então, tinha consciência do poder da reputação do profeta Eliseu, que estava localizado na Samaria, que era a capital do reino do norte, e sabia que ele poderia resolver o problema de Naamã. Qual era o problema de Naamã? Ele tinha uma lepra, a qual sofria então de lepra. Doença essa que causava rejeição social. Falou sobre a salvação dele. As pessoas sabiam como localizar o homem de Deus. Ela disse que poderia encontrar Eliseu. Então, lá chegando, certamente as pessoas poderiam indicar onde se encontrava Eliseu. Foi então que o mistério da providência de Deus começou a operar. Surgiu então a esperança viva para Naamã, em respeito à sua cura da lepra. Com relação então a esta menina, da qual a Bíblia não informa o seu nome, a sua postura então nos traz algumas lições de vida espiritual, que eu quero nesse instante estar compartilhando com os amados irmãos e amigos que nos acompanham. Eu li o versículo do 1 ao 4, mas eu quero me prender, então, tão somente no verso de número 3, que eu quero ler mais uma vez, e diz o texto: disse ela à sua senhora, ela, a menina, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. E o profeta, então, aqui o profeta Eliseu. E ela continua e disse: ele, o profeta, o restauraria
da sua lepra. Eu quero pensar então sobre o seguinte tema: sendo bênçãos nas mãos de Deus. Sendo bênçãos nas mãos de Deus. E a primeira observação que nós podemos destacar deste texto é que precisamos estar compromissados com o Deus da palavra. Compromissados com o Deus da palavra. Veja, o texto diz: disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor, e o senhor aqui, Naamã, estivesse diante do profeta Eliseu. Vejam, certamente ela, como mulher, menina, ela não tinha acesso às escrituras. O texto nem nos diz se ela sabia ler ou não, mas como era costume, certamente ela, talvez ela não tinha acesso à leitura. E ela conhecia o Deus da palavra através do que era pregado, e certamente do profeta Eliseu. E ela então conhecia o Deus da palavra pela pregação, pela anunciação do profeta Eliseu. Interessante que também nós podemos, quando lemos o livro de Daniel também nos conta a história de que o povo Judá, aí agora o Reino do Sul, foi invadido pelo exército de Nabucodonosor e levou também cativos. E dentre estes cativos estavam 3 jovens, e dentre esses 3 jovens estava Daniel, que também era um jovem. E aqui nós temos uma menina, provavelmente também jovem. Então, assim como Daniel estava comprometido com a palavra, esta menina também, cativa na Assíria, na casa de Naamã, a serviço da esposa de Naamã, também cumpriu o mesmo propósito de Deus. Às vezes nós nos perguntamos por que estamos em esta situação ou em condições, mas Deus sabe, Deus conhece em que condições nós estamos. Deus sabe exatamente na posição que você está. Deus colocou você ali. Às vezes nós perguntamos, por que eu estou nessa situação? Se nós cremos que o Deus dirige toda a história e tem um controle em nossas vidas, certamente aquela posição ou esta posição que você está ocupando, Deus também te colocou nesta posição. Assim, esta menina, levada cativa e agora sendo escrava da esposa de Naamã, ela ainda assim, ela tinha consciência que estava a serviço de Deus. Poderia ser que ela não compreendia tudo sobre Deus, e muitas das vezes nós não compreendemos tudo sobre a ação de Deus, mas mais do que isso, é estarmos compromissados com o Deus da palavra. E quando eu digo Deus da palavra, este Deus que criou os céus e a terra e tem todo o controle em suas mãos. O Deus da palavra é o Deus da Bíblia, o Deus vivo e verdadeiro, aquele pelo qual enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Este é o Deus da palavra. Compromissados então com o Deus da palavra, talvez ainda não tendo esta consciência, ou sendo desconhecido, ou sendo anônimo como esta menina. E o texto deixa bem claro isso, né? Não menciona nem o seu nome, não menciona a sua idade, não fala nada dela. Mas esta menina foi usada por Deus para interferir na vida daquele homem que estava leproso. Compromissados com o Deus da palavra, precisamos ser autênticos, ou seja, verdadeiros com Deus, íntegros na sua palavra. Não é onde nós nos encontramos que vamos demonstrar a nossa fé, mas independente de onde nós nos encontramos,
independente da nossa situação. É ali que Deus quer que nós venhamos demonstrar a nossa fé. É ali que Deus quer que nós venhamos estar compromissados com este Deus da palavra. Este Deus que dirige, comanda a história e particularmente comanda a minha vida e comanda a sua vida. Então, desconhecidos, talvez anônimos, e precisando ser autêntico e verdadeiro com este Deus, precisamos estar demonstrando a fé no Senhor e igualmente a sua dependência no Senhor, demonstrando a sua fé, conforme diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, e demonstrando a dependência no Senhor, sabendo que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Esta menina que tinha planos, tinha projetos, não sei se era noiva, se namorava, enfim, mas deveria ter projeto. Todos nós temos plano, todos nós temos projetos, mas quando nós colocamos os nossos planos, quando nós colocamos os nossos projetos nas mãos de Deus, Deus a direciona. Aqui está então esta menina, agora cativa na Síria, longe da sua família, longe de seus familiares, mas ainda assim, crendo neste Deus único e verdadeiro. Deus este que certamente ela tenha ouvido através dos testemunhos, através da mensagem, da pregação do profeta Eliseu. Tanto é que ela diz: se o meu Senhor tivesse procurado, se meu Senhor for procurar o profeta Eliseu. Precisamos então, irmãos, ser bênçãos nas mãos de Deus. Precisamos estar nos colocando nas mãos de Deus, para que Deus esteja usando a nós, nos capacitando para levar a sua mensagem de perdão e salvação. Compromissados então com o Deus da palavra, demonstrando a nossa fé no Senhor, e igualmente a sua dependência, como esta menina assim demonstrou. Mas o texto ainda nos traz para nós reflexões. E a segunda dela, irmãos, sendo bênção nas mãos de Deus, precisamos, irmãos, estar sendo testemunha viva da palavra. Volto-me ao texto em que mais uma vez diz: disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Veja, o texto nos relata ato contínuo, ou seja, fato contínuo, mas certamente ela levou um tempo. Ela não chegou cativa na casa do soldado, do comandante Naamã, e chegou lá já falando estas palavras. Não, ela ali certamente passou um tempo. O texto não fala quanto tempo passou. O texto só nos traz o relato bíblico, os fatos bíblicos. Não se detém muito o tempo que demorou, mas certamente ela demorou algum tempo. E esse tempo foi suficiente para ela demonstrar este compromisso com o Senhor, esta sua vida de compromissada com o Deus da palavra, e ela pôde então agora, depois que ela assim vivenciou, viveu na casa da sua senhora, ela pôde então dar o testemunho e estar dando o testemunho de vida. Precisamos também ser como esta menina, dar testemunho de vida. Para termos testemunha de vida da palavra, para aqueles que venham nos ouvir, precisamos ter credibilidade. Esta menina certamente tinha credibilidade para falar para a sua senhora. Ela tinha credibilidade, porque também não era comum uma escrava se dirigir ao seu senhor. Não, só se dirigia ao seu senhor quando o senhor pedia para que a sua escrava ou escravo se dirigisse a ele. Esta menina, então, ela
dirigiu uma palavra à sua senhora. Então, aquela senhora que a ouviu, certamente a ouviu porque ela dava testemunho de vida pelo compromisso que ela tinha com Deus do qual ela servia. Então, sendo testemunha viva da palavra, precisamos, meus amados irmãos, termos credibilidade quando nós viemos a falar. Mas também, para sermos testemunhas vivas, precisamos estar demonstrando uma fé vívida, ou seja, uma fé atuante. No texto não relata também que ela chegou lá e reclamava da situação, reclamava do Deus, por que meu Deus me trouxe a essa situação? Não, o texto não reclama, não fala disso. Mas a preocupação que certamente tinha aquela menina era de ser obediente ao Senhor, para aquela senhora dar ouvido à voz desta menina. Ela pôde então, irmãos, demonstrar através do dia a dia, através, quem sabe, de semanas, meses, ou quem sabe até algum período maior de tempo. O texto não fala. Precisamos estar demonstrando, então, uma fé vívida, e assim não ser motivo de escândalo para o Evangelho. Volto a dizer, aquela senhora deu ouvido àquela menina, porque aquela menina tinha credibilidade. Aquela menina demonstrava uma fé vívida, uma fé viva, uma fé atuante, uma fé brilhante naquela menina. Então aquela senhora pôde parar para ouvir o que aquela menina tinha para dizer. Se nós queremos falar de Jesus, se nós queremos apresentar Jesus como a única esperança que o é, precisamos ter também credibilidade em nossas palavras. Naquilo que nós falamos, precisa ter respaldo em nossas ações. A menina que falou com a sua senhora, ela não tinha riqueza material, até porque estava escrava. Qual é o escravo que vai ter posses, bens materiais? Não tinha direito. Então aquela menina não tinha riqueza materiais, mas era fiel ao seu Deus. Esta era a sua maior riqueza. Esta deve ser, meus amados irmãos, a nossa riqueza. Nos apegarmos a esta riqueza, ou seja, a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Sermos fiéis ao Senhor, sermos fiéis a este Deus da palavra que nós o servimos. O servimos com alegria, o sirvamos com gozo, com contentamento, o sirvamos com fidelidade, como foi o caso daquela menina. O Senhor, então, viu naquela menina fidelidade, ao contrário até mesmo do comandante Naamã. Quem era Naamã? Comandante do exército da Síria, certamente poderoso em termos humanos, tinha posse, tinha recursos. Para ter escravo tem que ter recursos, mas ainda assim ele tinha um grande problema, que era, além do seu problema físico, da lepra, tinha um outro problema que era espiritual, um vazio dentro de si. Todo homem que não tem Jesus tem um vazio espiritual dentro de si. E quando eu digo homem, não estou me referindo somente no aspecto masculino, estou me dizendo ao ser humano, homem, mulher, menino, menina. O ser humano que não tem Jesus está doente, há um vazio dentro de si. E o próprio encontramos também no texto bíblico, em Mateus, por exemplo, 16, verso 6, também registrado em Marcos, capítulo 8, verso 36 e 37, em Lucas, capítulo 9, verso 25, Jesus dizendo: que adianta você ganhar o mundo
e a sua alma você há perder. Naamã, um grande comandante, conquistava as cidades para o rei da Assíria, mas ainda assim não tinha aquilo que ele deveria conquistar, o reino dos céus. Esta menina, então, meus amados irmãos, aí você pode começar agora a compreender a ação, a instrumentalidade de Deus, porque levou esta menina, que não tem nome. O mais importante não era isso, mas o mais importante era a sua vida de compromisso e agora a sua vida de testemunha viva da palavra de Deus. Nós podemos agora começar a compreender porque Deus levou, Deus a permitiu que ela fosse levada cativa exatamente para a cidade, para a casa do comandante do exército da Síria, Naamã. Sendo testemunha viva da palavra, precisamos, irmãos, ter a consciência da ação de Deus. Veja, esta menina não tinha consciência da ação de Deus. Ela via que o seu Senhor sofria de uma enfermidade física e por causa dessa enfermidade também estava a par da sociedade, não podia se relacionar com a sociedade. Há um vazio dentro daquele homem. Então ela tinha consciência da ação de Deus. A providência de Deus então introduziu aquela menina naquela família. Família essa que eu até poderia dizer desestruturada e também doente. Porque uma pessoa doente, como o caso de Naamã, sofrendo de lepra, sofrendo também de estar a par da sociedade, certamente trazia um transtorno para a família em termos de relacionamento. Não podia estar na sociedade, ele com a sua esposa. Aquela menina foi colocada lá. E eu quero dizer para você que me ouve nesta hora. Certamente Deus está colocando você numa situação que Ele quer lhe usar. E quer lhe usar para quê? Para o promover a glória do Senhor, o nosso Deus. Ele quer salvar vidas, mas Ele quer lhe usar. Ele quer que você seja instrumento. Ele quer que você seja bênçãos nas mãos de Deus para salvar vidas perdidas, sem Cristo, sem salvação, sem esperança e mais do que longe do convívio da sociedade, longe da relação, do relacionamento da eternidade com Deus. Aquela menina, ela estava sendo bênção nas mãos de Deus. Por quê? Ela estava compromissada com o Deus da palavra, mas ela também estava dando um testemunho vivo, ou seja, radiante de Cristo na sua vida, eu assim posso dizer, porque Jesus disse que o Verbo se fez carne e o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E este Verbo quem é? É Cristo, a palavra que se fez carne, Jesus Cristo. Mas o texto ainda nos traz ainda mais uma reflexão. Sendo bênçãos nas mãos de Deus, além de estar compromissados com o Deus da palavra, além de sermos testemunhas vivas da palavra, precisamos estar também, meus amados irmãos e irmãs, sendo proclamadores vivos da palavra, anunciadores. Vamos sim proclamar a palavra de Deus com as nossas ações, sim, para que quando nós viermos abrir a nossa boca para falar, nós tenhamos credibilidade. Então aqui está a terceira observação que nos traz
à luz este texto da palavra de Deus, sendo proclamadores vivos da palavra. E eu quero voltar mais uma vez o texto que nos diz: disse ela quem? A menina, disse a sua senhora: tomara o meu senhor, este senhor Naamã, tomara que Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele quem? O profeta Eliseu o restauraria da sua lepra. E veja o verso 4. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, o rei aqui, assim falou a jovem, a menina, que é da terra de Israel. Veja, aquela menina teve a oportunidade agora de proclamar a salvação para aquela família. Ela disse para a sua senhora, aqui uma observação: aquela menina era escrava, não sabemos o seu nome, mas qual é o nome da esposa de Naamã? O texto diz que a senhora, ou seja, o texto também não relata o nome da esposa de Naamã, somente esposa de Naamã. Meus amados irmãos, podemos estar no anonimato, podemos não sermos conhecidos diante da sociedade, mas mais do importante de tudo isso é que nós somos conhecidos por Deus. Nós somos usados por Deus para proclamar, para anunciar as verdades da palavra de Deus e dizer a este mundo, a esta sociedade que está longe do perdão, da salvação, doente, leproso, posso assim dizer, não fisicamente, mas doente, e dizer para ela que somente Jesus Cristo que tem poder. O profeta aqui foi Eliseu, mas o nosso profeta, Senhor Jesus, Rei, profeta e sumo sacerdote, só Ele tem a esperança, nele há a única esperança de nossa vida. Foi o que esta menina proclamou aqui. Ela pôde então agora anunciar, e a esposa de Naamã a ouviu. Naamã então também ouviu da sua esposa o relato daquela menina, tanto é que ele diz no versículo 9, falando para o rei da Síria, assim falou aquela menina. Ele contou a história, a anunciação, a pregação, a proclamação daquela menina, e ela foi então ao rei da Síria. E o texto depois vai prosseguir, e você poderá ler depois, que o comandante então vai em busca de Eliseu, procurando a cura, e lá encontra a cura, não somente a cura para a sua questão física da sua lepra, que fora curado, mas mais do que isso, lá ele encontrou-se com o Senhor, com o Deus da palavra, e ele pôde ter um encontro com o Senhor, entregando a sua vida para o Senhor. Por que ele fez isso? Porque aquela menina foi colocada na casa de Naamã para proclamar as verdades da palavra de Deus. Então, irmãos, sendo proclamadores vivos da palavra, este modo vivo é um modo digno. Precisamos ser digno no sentido de ser correto, demonstrar honra, demonstrar integridade, ser justo, respeitável e também condizente da vocação da qual fostes chamados, condizente da proclamação da qual foi chamado.
Aquela menina, então, eu posso dizer que ela tinha consciência de que ali estava para falar para aquele homem que era leproso, que há um Deus poderoso que pode curar. Meus amados irmãos, nós servimos a este Deus poderoso, então precisamos estar condizentes, sermos condizentes com o Deus que nos chamou, que nos convocou para proclamar, anunciar a palavra de Deus, conforme também registrado em Efésios capítulo 4, versículo 1, igualmente Filipenses capítulo 1, versículo 27. Sendo proclamadores vivos da palavra, meus amados irmãos, procedendo como representantes de Deus. Nós somos representantes de Deus, como embaixadores do céu, aqui nesta terra. E no caso da menina, podemos dizer que ela foi uma mensageira do rei, uma missionária do Senhor. Nós somos, quer embaixadores, quer mensageiras, missionários, missionárias, somos representantes do Senhor a proclamar as boas novas, proclamar que hoje é a oportunidade da salvação, é agora, é já, é neste momento que você está a me ouvir, de entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, registra exatamente isso, Paulo falando que nós somos embaixadores, representantes do Senhor, o nosso Deus. Você é um embaixador? Você tem sido este embaixador, representando o Senhor Deus, lugares onde você se encontra, sendo testemunhas, sendo proclamadores vivos da palavra, meus amados irmãos, igualmente demonstrando o seu amor aos perdidos e ao mesmo tempo demonstrando este amor universal de Deus ao homem perdido e sofredor, porque Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz distinção de pessoas. E veja, este homem Naamã, quem era? Um inimigo do povo de Deus, que levou não somente esta menina cativa, mas levou cativos. E o texto relata esta menina, porque traz para nós lições de vida. Registrou esta menina, porque precisava para nós hoje termos posição. Nós, como igreja, não temos inimigos. A palavra de Deus é para todos. Não é para um grupo A, para B, é para todos. Jesus morreu para todos, todos aqueles que o aceitam como único Senhor e Salvador. Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Então, meus amados irmãos, a palavra está disponível para todos. Mesmo que você se diz inimigo do Evangelho, inimigo da igreja, a salvação é para você, como mostrou aqui no caso de Naamã, que era inimigo de Israel, mas a salvação veio para ele. Aquela menina poderia dizer no seu coração, ela poderia dizer, Naamã me fez escrava, ele está leproso, bem feito para ele, que morra pela sua lepra. Mas não foi essa a atitude daquela menina, foi a atitude de amor. Assim é também o Deus, o amor universal de Deus, que entregou Jesus, que enviou Jesus para morrer naquela cruz pelo seu, pelo meu, pelos nossos pecados. E eu quero ler um texto lá em Romanos, capítulo 10, verso 12 e o verso 13. Romanos, capítulo 10, verso 12 e o verso 3, diz assim o texto da palavra de Deus. Romanos 10,
capítulo 10, versículo 12 e 13. Diz assim: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. O verso 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Então, independente do que você pensa, do que você acha, Deus morreu por você e quer lhe salvar. A proclamação é para você. Proclamamos para o mundo. E esta menina fez isso, nos ensina esta lição. Sendo proclamadores da palavra de Deus, meus amados, precisamos ter uma fé autêntica, precisamos ter autenticidade, precisamos ser verdadeiros na proclamação, proclamar o Deus da sua salvação. O Deus da sua salvação precisa ser anunciado. O que Deus tem feito na sua vida, você que já aceitou Jesus como Salvador e Senhor. E você que ainda não o aceitou, Deus quer transformar você também, quer salvar você também. João 3,16 diz exatamente isso, porque Deus amou o mundo, e Ele o amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida e a vida eterna. Naamã aceitou a mensagem daquela menina. Aquela menina, como uma serva do Senhor, aceitou a missão de ser colocada ali naquela casa daquela família para proclamar a palavra de salvação. O texto depois não nos fala o que aconteceu com ela. Naamã voltou, curado da sua lepra e também de ter tido encontro com o Senhor, um crente em Cristo Jesus. O que ele fez com ela, não sei, podemos imaginar. A libertou, não o tratou mais como a escrava, mas como membro da sua família. Não nos diz o texto, mas a missão daquela menina foi cumprida, de pregar, de anunciar a palavra de Deus. Que nós, como crentes, tenhamos esta atitude, sendo bênção nas mãos de Deus, compromissados com o Deus da palavra, desta palavra, sendo testemunha viva da palavra, Senhor Jesus, e ao mesmo tempo sendo proclamadores da palavra de Deus. Eu quero fazer um convite a você, que já aceitou a Jesus como Salvador e Senhor, talvez esteja longe, também a você, que ainda não tenha Jesus como Salvador e Senhor. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo é a única esperança para a sua vida. Entregue hoje, agora mesmo, a sua vida para Jesus e tenha os seus pecados, a sua doença lavados, seus pecados lavados e remidos no sangue de Jesus, sangue este que foi derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. O Senhor Jesus, nos últimos momentos de vida aqui na terra, ele se reuniu com os discípulos, chamado da última ceia, e lá no capítulo 26, verso 28, onde ele estava celebrando a ceia, depois de ter dado o pão, o deu o cálice e disse: bebei, este é o meu sangue que é derramado por vós, para a remissão dos vossos pecados. Ali era a representação do que Jesus iria fazer naquela cruz, que era significativo, era eterno e era verdadeiro. Jesus iria derramar como derramou o seu sangue naquela cruz.
Outros textos, em Atos 20, 28, também nos fala desse derramado sangue de Jesus para a remissão dos nossos pecados. Nos fala também de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 25, daquela celebração, dando instrução à igreja da celebração da ceia. Nos fala também em 1 Pedro 1, 2, também sobre derramar do sangue para a remissão dos nossos pecados. Mas eu quero ler um texto em Efésios, capítulo 1, versículo 7. Efésios capítulo 1, versículo 7, diz assim o texto da palavra de Deus: no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. É o seu sangue derramado na cruz que nos redime de todo o nosso pecado, e a sua graça representada por este amor inefável, este amor universal por você. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa ter agora este encontro com Jesus. E eu quero orar por você, e depois de orar também eu quero lhe abençoar, não somente a você que ainda não tem um encontro com Jesus, está aceitando a Jesus agora, para que depois você possa entrar em contato com a nossa igreja e falar dessa sua experiência. E nós queremos orar por você, nós queremos interceder por você, queremos entrar em contato com você. Entre em contato conosco e expresse esta decisão. Eu quero orar então por você e depois então lhe abençoar também. Ó Deus, muitíssimo obrigado pela tua palavra que foi exposta aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque nós temos este compromisso contigo. Queremos estar compromissados contigo. Queremos, ó Deus, sermos testemunhas vivas e fiéis a Ti. Queremos, ó Deus, ser proclamadores da Tua palavra. Abençoa, Senhor, o Teu povo, abençoa o Teu servo, ó Deus. E abençoa igualmente, ó Pai, este homem, esta mulher, esta menina, este menino, Senhor, que abre o seu coração para aceitá-lo a Ti, ó Deus, como único, suficiente Salvador e Senhor. Abençoa, Senhor, toma nas Tuas mãos e graças Te damos. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita de Jesus Cristo, o Filho unigênito, que nos salva, que nos redime de todo o pecado, e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre você, meu amado irmão, minha amada irmã, e esta igreja, e com todos sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém, Jesus.